Derrite pede para censurar Estadão por Vorcarosfera e Justiça nega. Juiz fala em risco de censura prévia incompatível com o regime constitucional de proteção à liberdade de expressão. Gente, assim, eu não sei por que o Derrite fez isso. Não sei qual é o objetivo dele de censurar a Vorcarosfera. Até mesmo porque, até onde eu sei, o que o Estadão fez foi nada mais do que reunir informações públicas em um lugar só. Para ficar mais fácil e didático das pessoas conseguirem acessar a informação. Qual o objetivo do Derrite em barrar isso? Não sei. Realmente, com certeza. Tá com medo, tá com medo. não faz... Com certeza, o que eu acho, Ana, que com certeza foi um pedido De alguém. do próprio PL, do Flávio Bolsonaro, de alguém. Por quê? Eu vi algumas notícias recentemente que o PP estava avaliando aí nessas próximas semanas bater o martelo realmente na pré-candidatura ao Senado pelo Derrite. Sim. Ou seja, nesse momento, ele tem que se mostrar como um escudeiro de primeira linha do bolsonarismo, do Flávio e tal, que Muito triste, até a inclusive. ponto dele se jogar na frente de uma bala, né? De querer proteger o pessoal do Bolsonaro e do PL sobre o escândalo do Banco Master. Pô, a que papel ele tem que se prestar de atuar, né, nesse sentido, cara? É muito triste. Eu achei muito triste porque o Derrite realmente é uma figura que eu não esperava esse tipo de atitude. É uma pessoa que fez um trabalho muito bom em segurança pública aqui em São Paulo. E ele tentar, de certa forma, se validar Com o bolsonarismo, né? Fazendo uma coisa fazendo dessa. uma coisa dessa, tentando, de fato, censurar e tirar a informação das pessoas. É muito triste ver ele seguir por esse caminho, de verdade, assim. Eu fico bem decepcionada. Mas, fazer o quê? Vamos ver aí o que vai virar, né? Se isso daí vai ser a conta para ele firmar a sua pré-candidatura ao Senado, apoiado pelo Flávio, pelo PL, por toda a galera aí. Perito da PF produziu arquivos Moraes e Toffoli a partir do celular... Produziu arquivos? A partir do celular de Vorcaro. Desinvestigação. João Nabas, suspeito de vazar conteúdos sigilosos extraídos do telefone do banqueiro envolvendo ministros do STF, criou 2 documentos apócrifos sobre relações dos ministros com Vorcaro. O Estadão pediu manifestação à defesa do perito e aos ministros. Caramba! Eu vi essa notícia ontem no Twitter e no primeiro momento que eu vi que era só uma pessoa postando, eu achei que fosse mentira. Nossa, muito Estranho, bizarro né? isso. A única frente ainda não investigada no caso Master envolve relações de ministros do STF com Vorcaro. Isso daí eu acho que precisa ser melhor apurado, tá, Ana? A polícia informou, a polícia informou o ministro André Mendonça do STF ter identificado que o perito criminal da corporação João Carlos Nabas produziu 2 arquivos intitulados Moraes e Toffoli e esposa, a partir de citações aos 2 ministros encontrados no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Sugeriu a colegas da própria PF o vazamento do material. Gente, as informações fazem parte da investigação aberta da PF por ordem de Mendonça para apurar vazamentos do celular de Vorcaro, que resultaram no cumprimento de busca e apreensão contra Nabas em maio por suspeita de violação de sigilo funcional. Ele foi afastado de suas funções após a operação. A reportagem do Estadão entrou em contato com o escritório da advocacia que defende João Nabas e não houve manifestação. O espaço segue aberto para a manifestação. Os ministros de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli também foram procurados, mas não se manifestaram. Gente, muito estranho isso, tá? Muito estranho. A quem interessa isso? Pois Tem uma Não, continuidade. assim, a não ser que o cara, sei lá, fosse fazer esse vazamento falso e vender isso pra imprensa por um valor muito grande, porque tá todo mundo esperando que saia algo com esses 2 nomes, e aí ele vende isso daí com um valor absurdo e some. Mas posso falar uma análise aqui, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Mas a quem interessaria uma matéria como essa? Que foi descoberto que foram criados arquivos falsos nos nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bem pensado. Quem que está nas cordas hoje? Né? Vocês que estão assistindo a live são inteligentes e podem tirar as suas próprias conclusões, tá? Então, são pessoas poderosas no nosso país que nunca estiveram em tanto descrédito como estão hoje, com comprovações reais
de envolvimento no caso do Banco Master, né? Um cara, o Vorcaro, que praticamente comprou a República inteira. São pessoas da Polícia Federal envolvidas, são pessoas do Supremo Tribunal Federal envolvidos, são políticos, presidentes de partido, senadores, influenciadores, pessoas de toda sorte. A partir do momento que alguns dias atrás vazaram mensagens da própria esposa do Alexandre de Moraes, mandando um zap diretamente para o Vorcaro com um contrato de 129 milhões de reais, e ele a questionando qual seria a melhor forma de assinar, ou via digital ou via física, e devolvendo para ela, depois de 2 dias sai uma matéria dessa, é no mínimo curioso, nos gera a necessidade de uma averiguação um pouco melhor sobre isso, né? Mas é estranho. É estranho, e isso, de certa forma, também, Ana, não apaga e não invalida tudo que já foi vazado sobre Toffoli e Alexandre de Moraes. Exatamente. Certo? Eu queria saber, inclusive, o que tem dentro desses arquivos, né? Será que era uma pasta vazia? Será que tinham outras coisas novas? Será que era uma pasta com as informações que a gente já sabe para tentar invalidar as informações que vazaram ao longo dos últimos meses? Eu não sei, mas o que eu sei é que as pessoas mais interessadas em uma matéria como essa, em um descobrimento como esse, eram realmente os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Faz total sentido. Bom, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos aí, né, galera? Mas lembrando que é o que o Rafa falou. Não vamos invalidar todos os demais vazamentos que já tivemos até hoje. Sim. Republiquê. Para tentar calar Malu Gaspar, Daniel Vorcaro teria tentado contratar a jornalista, oferecendo luvas de 1,5 milhão e salário mensal de 120 mil para apresentar um programa na Léo Dias TV. Segundo mensagens, após a abordagem, ela teria vindo com mais fúria nas reportagens sobre o Banco Master. E o banqueiro decidiu abortar a proposta. Gente, isso daqui é um caso que, assim, é ridículo. É ridículo. A gente falou um pouco sobre o vazamento dessas mensagens ontem. Você viu os vazamentos? Eu vi. Eles debochando dela por ela ser uma pessoa honesta e estar fazendo o trabalho dela. Eles caçoam dela por ela ter um up. Eles caçoam dela por ela ser uma pessoa que não liga pra dinheiro. Eles falam repetidamente que eles precisam achar qualquer coisa pra usar contra ela, que eles investigaram a família dela, os vínculos dela, tudo que ela ganha, que os filhos não tem nada porque são filhos pequenos. Nossa, a mulher vive uma vida medíocre. Sabe quem que vive uma vida medíocre? Vocês que acham que pode comprar todo mundo com dinheiro. É vocês que vivem uma vida medíocre, que acha que vai lá ostentar em festa, ostentar mulher, ostentar dinheiro, ostentar um monte de coisa, e agora tá onde? Atrás das grades, enquanto ela tá fazendo o trabalho dela de forma honesta, de forma idônea, da forma que ela acredita ser feita, e isso que aconteceu aqui, que tá escrito, né? Na Republiquê, é uma coisa que acontece normalmente com pessoas honestas. Porque o que acontece? A pessoa tá ali honestamente fazendo o trabalho dela. Chega um safado, um sem vergonha, um mau caráter, igual um cara desse daí, e fala assim, olha, eu vou te oferecer não sei quantos milhões, mais um cargo aqui, mais um negócio ali, pra você se desviar do seu caminho. Sabe o que a pessoa faz? Ela se sente pessoalmente atacada. Fala, como que essa pessoa acreditou que eu fosse aceitar esse tipo de oferta? Esse tipo de oferta que ofende diretamente a minha honra. E aí a pessoa vai com mais fúria ainda pra fazer o trabalho dela, porque ela se sente ultrajada de estar sendo alvo de uma proposta daquela. Como se todo mundo fosse comprável por uma moeda igual a vocês. Como se todo mundo pudesse ser comprado com uma festa, comprado com um jatinho, comprado com alguns milhões. Nem todo mundo é volátil e vendido e mau caráter igual vocês são. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não é porque que todo mundo ao redor de vocês é comprado com alguns milhões de reais que todo mundo é. Tem muita gente que acorda todos os dias fazendo um trabalho idôneo e que vai se sentir ultrajado por sequer ter passado pela cabeça de um mau caráter como vocês, de que ela poderia ter aceitado esse tipo de proposta. Eu me coloco no lugar dela porque eu imagina você estar ali todos os dias fazendo o seu trabalho, se ferrando, como vocês mesmos disseram, tendo um up pra dirigir, pra fazer seu trabalho, um trabalho bem feito, sendo noticiada, sendo reconhecida, aí vem um filho da mãe desse daí e fala assim, não, vamos dar uns milhãozinhos lá pra ela que ela vai calar a boca. Não, o silêncio de pessoas verdadeiras, a voz de pessoas verdadeiras não é calada com milhões de reais. É por isso que Deus fala através dos corajosos, porque os covardes tentam comprar as pessoas igual vocês. Nossa senhora, hein?
Veio do coração essa, hein? Caraca, Veio do coração essa. Atenção, velho. meus corteiros. Mais aura, mais meu. ego, mais aura, mais ego. Mas é isso, ô Farmei Ana. aura agora, tá? Meu. Muita aura. Ô, alguém clipa isso, por favor? Bota avisar Ofereceram, Ana, ofereceram pra ela R$120 mil por mês, uma luva de 1,5 milhão de salário. Se não me engano, ela tinha um salário de pouco mais de R$20 mil onde ela trabalhava. Olha a discrepância de nível monetário que ela recebeu por parte, inclusive, de um funcionário do Léo Dias, tá, Ana? Era uma pessoa ligada ao portal do Léo Dias. Isto é. Que estava em contato com ela. A Isto É, inclusive, nesses vazamentos de mensagem, foi comprovada que já era praticamente do Vorcaro, né? Porque até estavam chamando de Quanto É a Isto É, né? Nos últimos meses. A gente tem que avaliar, inclusive, as capas para ver as intenções do Vorcaro com relação àquilo que foi publicado nessa revista. Mas a Malu Gaspar foi tão inteligente que ela deu corda pro cara do Léo Dias, falando, não, me manda um contrato pra eu ver como que é e tal, não sei o quê. Muito esperta. Daí depois de quase um mês, ela recusou, ela parou de responder e eles entraram em desespero. Pra essa turma do Vorcaro, do Léo Dias, não tem cabimento uma pessoa não ter valor comercial. Né? Ela tem os seus próprios valores, né? Mas valor comercial de dinheiro é incomprável. Isso não entra na cabeça desses bandidos, desses caras que são tão superficiais a ponto de acharem que as suas vidas giram em torno de dinheiro, de festas, de luxúria, de luxo, de sexo, de todas essas coisas. Eles não entendem que na cabeça de algumas pessoas os seus princípios e os seus valores são muito maiores do que qualquer dinheiro, do que qualquer pessoa que queira comprar outra. E isso é muito legal. E por mais que a Malu Gaspar tenha as suas preferências políticas aí no jornalismo, a gente sabe que ela sempre pendeu mais à esquerda, isso não é motivo de esconder de ninguém, a gente está aqui para falar que ela é uma mulher exemplar. Dentro de um Brasil hoje que está deturpado, dentro de um Brasil hoje que as mulheres mais famosas e conhecidas, que são as maiores referências para muita gente, são Deolane Bezerra, que foi presa, e Virgínia Fonseca, que divulga Tigrinho. Ou Erika Hilton, que nem mulher biológica é de verdade. Ou Erika Hilton, sendo que a gente tem mulheres como essa no país que não são valorizadas e que merecem as nossas palmas. Veio o reconhecimento. Parabéns, Malu. E outra coisa, só uma curiosidade, a gente falou da Isto É, sabe o que é interessante? A Isto É, você sabe que nós aqui no MBL fomos os primeiros a começar a falar publicamente sobre o caso do Banco Master. Sim, claro. A Isto É, logo que a gente começou a fazer isso, eles começaram a fazer ilações sobre o caso da Refit. Entendeu? Começaram a jogar mentiras sobre o caso da Refit, foram os principais veiculadores disso. E agora a gente descobriu por quê. Porque a Isto É do Daniel Vorcaro por meio desse vazamento de mensagem. Então, assim, muito interessante como as coisas funcionam, né? Às vezes no começo a gente não entende, mas o tempo é o senhor da razão. Exato. E o tempo ele mostra tudo e a gente consegue voltar atrás e fazer as ligações de cada caso. Tá aí, galera. Então, Ana, só para complementar essa questão da escolha da chapa pura, existem outros partidos que provavelmente terão pré-candidatos à presidência e vice da mesma chapa com chapa pura. Mas aí, no caso deles, não será uma escolha do próprio partido, e sim porque eles não vão ter alternativa. Por exemplo, o Partido Novo com Zema, eu acho difícil ele conseguir outro partido que seja pré-candidato a vice com ele. Ronaldo Caiado teve que escolher o Kassab do próprio partido porque, infelizmente, a galera não via viabilidade na pré-candidatura dele. Outros caras que estão mais atrás deles provavelmente também vão ter que optar por isso, não por escolha própria, mas por serem forçados a tal. O coitado do Zema. O Zema, tá? Nem eu tô pra com dó do presidente, cara, nem pra pré-candidato a presidente, ele tá tendo o apoio do partido dele, quiçá, pra escolher um vice. Então, assim, já tá tendo briga interna por conta disso. Briga interna muito externalizada, inclusive, porque os partidos, as páginas do partido regional soltam notas de repúdio contra ele. Não querem nem ele presente nos eventos do Partido Novo, cara. Exatamente. Então, assim, é muito legal a gente ver a disparidade que existe entre o Renan e os demais pré-candidatos.
Porque você vê que essa espontaneidade do Renan, essa validação real e orgânica. Porque quando o Haroldo foi lá para aquele evento, foi entregar a medalha do Renan, ele não foi esperando nada em troca, ele não foi esperando que ele receberia um convite nem nada. Ele foi porque ele acredita genuinamente no projeto, que ele enxerga o Renan como um verdadeiro líder hoje. E aí acabou que veio essa indicação, eu achei excelente, porque assim, ó, se vocês pesquisarem um pouquinho sobre o histórico dele, o cara é sensacional. O cara é sensacional. Ele é tenente-coronel da Polícia Militar, né? E ele é especialista em negociação de reféns. Então, ele se colocava no lugar do refém para liberar a vítima, e ele mesmo se colocava com a bala, com a arma na cabeça para poder negociar com o bandido ali. Foi um relato dele, Ana, inclusive. Ele é uma puta adição para a nossa temática de segurança pública. Esses caras que fazem esse trabalho de negociação com reféns, normalmente são os mais preparados, tanto na parte operacional da polícia, quanto na parte emocional, entendeu? De o cara... Pô, ele contou um relato dele, Ana, que existia um caso concreto que estava lá o sequestrador com o refém com a arma na cabeça do cara. Ele foi lá, se apresentou pro refém, o refém liberou, o sequestrador liberou o refém, chamou o Medina passou a ter a arma apontada para sua cabeça e daí ele conseguiu convencer o cara a se entregar. Então, é um preparo emocional gigantesco. Sim. Que esse cara tem. E ele representa muito, Ana, a nossa trajetória que a gente vai seguir daqui pra frente. Porque ele é um cara de geração boomer, ele tem 62 anos, é um ex-bolsonarista, um cara que acreditou no projeto de Brasil, que nem existia, na verdade, né? Da família Bolsonaro. E a partir do momento que ele conheceu o projeto do Partido Missão, conheceu o Renan, ele acordou e passou a enxergar que o futuro é aqui. Entendeu? E é o que a gente está trilhando agora. A gente está em primeiro lugar entre os jovens da geração Z. Acima do Nicolas, tá? Acima do Nicolas. Acima do Nicolas. O que pra muita gente pode parecer surpreendente, mas pra gente não é nada surpreendente. Porque o Nicolas, ele nada mais faz do que herdar o espólio do Bolsonaro, né? Em grande parte. Então, o espólio do Bolsonaro é o quê? É um monte de idoso votante. Então, é inegável que entre os jovens a gente esteja em primeiro lugar, porque são as pessoas que estão aí mais conectadas com o nosso discurso. E daí o que acontece, Ana? Daqui pra frente, onde que o Renan e o Partido Missão vão buscar os votos? Conforme vai passando o tempo das pessoas mais velhas. A gente já está em primeiro na geração Z, de 16 a 24 anos. Agora a gente começou a crescer dos 24 aos 32 anos. Próximo passo, dos 32 aos 45. Depois a gente vai começar a crescer naturalmente dos 45 aos 65, 70. E o Medina representa justamente isso. Uma pessoa que acordou do bolsonarismo, enxergou o futuro aqui. É uma coisa que vai acontecer naturalmente, com a participação do Renan nos debates, com a imprensa tradicional passando a cobrir as nossas agendas, com as pessoas começando a se despertar para ver que entre essa dicotomia burra que existe com o Lula e com o Flávio, não existe projeto de país. Só existe projeto de poder, de perpetuação de uma família ou de um grupo político dentro dessa casta. Dessa esfera, o que a gente não apresenta. Eles ficam brigando entre eles. Gente, é uma coisa tão feia, assim, se você olhar. É o que eu falei mesmo, é a disparidade. Você olha para a direita real, que é a direita missão, que é a direita do Renan, que é a nossa direita, e você vê essa espontaneidade, esse abraço. O Medina abraçou a missão espontaneamente. Ele não foi convidado por ninguém, ele foi lá, ouviu o projeto, foi apresentado pela filha, como ele falou na coletiva de imprensa, e ele abraçou o projeto, se filiou há muito tempo. E agora ele é vice. E você vê essa espontaneidade, esse crescimento idôneo. Aí você olha pra direita bolsonarista, você vê o quê? A Michelle brigando com o Flávio, que é atacado pelo próprio Eduardo, que depois vem se redimir. Aí vem o Silas Malafaia, toma as dores da Michelle, e o Nicolas Ferreira, que odeia todo mundo, mas que quer estar lá com o Valdemar. E você vê essa briga, esse desconforto público. Se a gente está vendo esse desconforto acontecendo na nossa frente, nas notícias todos os dias, nos jornais, e eles não têm vergonha de esconder isso em todas as redes sociais, um acusando o outro, um apontando o dedo pro outro. Imagina o que não deve acontecer nos bastidores. Imagina o que não deve acontecer nos bastidores. Você acha que esse tipo de pessoa tem a capacidade de reunir um grupo de pessoas para cuidar do país como ele deve ser cuidado?
É óbvio que não. Se você juntar Lé com Cré, você percebe que nenhum deles tem a capacidade para gerir o país da forma séria que o país precisa ser gerido. E aí você olha pro outro lado e você vê esse tipo de coisa acontecendo, você fala, caramba, além dos caras terem um projeto, eles têm um coração. E é isso que a gente precisa para transformar o Brasil num lugar melhor e para alcançar aí a grandeza que o Brasil de fato tem o potencial de alcançar. A gente tem verdade, Ana. As pessoas estão acostumadas com a política, sempre os caras sendo preparados por marqueteiros, indicando, fazendo pesquisas para ver o que eles vão olhando falar. Milimetricamente o que é. A população agora tá mais preocupada com esse assunto, então você fala sobre isso. Você precisa mudar o seu visual porque você precisa fazer tal coisa. Você precisa escolher uma vice-mulher porque você precisa ganhar o eleitorado feminino. Não. A gente sabe aquilo que é importante para o país e a gente faz as coisas com verdade. E as pessoas estão começando a perceber isso que é o mais legal de tudo isso. Porque a gente está se divertindo muito nessa trajetória nossa, a gente está fazendo isso com leveza, com o mínimo de dinheiro possível. Pô, até os jornalistas estavam perguntando, Renan, quanto você vai ter de fundo eleitoral? É menos de 0,5% do que o Flávio e o Lula vão ter. Não, e detalhe, a missão abriu mão do fundo, a missão assim, a missão abriu mão do fundo de ser usado na candidatura a presidente. Então o Renan não vai usar o fundo, ele vai fazer a campanha dele, a futura campanha dele, unicamente com dinheiro de doação. E a pouca quantidade de fundo eleitoral que a missão vai ter, vai ser dividida entre os candidatos aí a governo e deputados federais e deputados estaduais. Então, assim, para vocês verem como realmente o trabalho verdadeiro, a entrega verdadeira, ela gera identificação. E essa identificação está sendo mostrada diariamente em cada ponto que a gente cresce nas pesquisas, em cada encontro que a gente faz, que tem lá centenas de pessoas esperando para ver, em cada lugar que o Renan vai, que ele tá atravessando de bar, que aparece um cara no meio do lixão reconhecendo ele, falando, caramba, o Renan. Então, assim, essas coisas, elas não são computadas pela mídia, mas elas estão acontecendo. Está acontecendo e a gente está vendo, está percebendo e sem dúvida nenhuma o futuro é glorioso. É isso aí. Lula inaugura túnel da transposição no RN sem água e diz que houve erro de cálculo. Aperta a F11 aí. F11? É. Aí, fica mais enquadradinho. Uau. O teu toque. Desculpa. Técnicas de operador, hein? Bota aí pra nós. Eu tinha acertado que eu viria a Luiz Gomes, porque eu queria não só ver a água entrar no túnel, como estar aqui para receber a água. E houve um erro de cálculo, e esse erro de cálculo fez com que eu chegasse aqui e a água ainda não chegou. Mas eu já passei por ela ali no caminho de helicóptero. Eu vi que ela tá vindo. Deus. Gente, não, isso parece uma sketch de humor, não é possível. Gente, assim, eu vou entregar pra vocês, população, um container vazio, sem água, sem nada, mas eu vim de helicóptero e passei pela água, então uma hora ela vai chegar. Espera aí, seus pobres fudidos, uma hora a água chega. Foi isso que ele disse, tá? Ele já virou uma piada ambulante que roda o país de helicóptero e jatinho, Ana. Ele não tem mais nada a apresentar pro Brasil. Quem vota no Lula tá simplesmente assinando um atestado de idiota. Desculpa. Porque votar num cara desse, escolher esse cara pra te representar, sendo que ele passou os últimos 3 anos, a única coisa que ele faz que tem alguma ação efetiva na população é aumentar imposto. Que daí as pessoas sentem no bolso e sentem perder o poder de compra e uma série de coisas. Agora, o cara não tem nada a apresentar. E às vezes ele vai dar uns discursos desses, metendo o pau no governo. Não sei se você viu isso. Eu vi, a gente reagiu ontem. Vocês reagiram ontem? Mas quem que tá administrando esse país que tá uma merda? Você! É você que tá fazendo isso. E daí as pessoas vão lá, é isso aí, Nossa. Esse é o cara. Ele mete o pau no próprio governo dele mesmo. E não apresenta nada de bom para as pessoas, e as pessoas continuam votando nele por quê? Porque querem tirar o Flávio Bolsonaro da possibilidade de ganhar a eleição? Que isso, cara? A gente tem uma opção melhor. É o que eu sempre falo pra vocês. Eu cresci ouvindo a geração dos meus pais falando assim, poxa, a gente teve a oportunidade de votar numa pessoa qualificada, que era o Enéas na época, e a gente votou no Lula e tá essa merda e tá votando no PT desde então. Eu não quero passar
daqui 10 anos e falar pros meus filhos que, puta, a gente teve a oportunidade de eleger alguém foda, alguém que ia mudar esse Brasil e a gente não elegeu e agora a gente tá aqui na merda. Eu não quero falar isso daqui 10, 15 anos, quando eu tiver os meus filhos e falar isso. Eu quero que a gente fale assim, ó, a gente teve a oportunidade de eleger alguém bom, alguém qualificado, alguém que tem capacidade de transformar o Brasil numa potência mundial, a qual ela tem potencial. E a gente fez isso. A gente elegeu. E hoje eu consigo entregar um país de qualidade para os meus filhos, para os meus netos, porque a gente teve essa coragem de fazer isso. Agora, hoje, você fica votando porque... eu vou votar no Flávio porque eu não quero votar no Lula. Eu vou votar no Lula porque eu não quero votar no Flávio. Você tem capacidade para perceber que você tem uma outra opção, que é a opção correta. E Ana, a possibilidade que a gente tem de olhar daqui 30 anos, pô, a gente já vai ter nossas famílias constituídas, filhos, talvez até netos, e falar, foi por conta da gente ter se envolvido numa pré-campanha, da gente ter escolhido o cara certo, da gente ter convencido nossos pais, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, as pessoas ao nosso redor. A gente fez acontecer. A gente, graças ao nosso trabalho, a gente mudou o país. Entendeu? E se as pessoas mais jovens hoje, que já entenderam como que é o projeto, não convencerem os mais idosos, os mais velhos, as pessoas que ainda não conhecem o projeto do Partido Missão, a gente não vai conseguir avançar com esse projeto de país. E a gente vai continuar com isso. Porque já está claro na pesquisa, né, que saiu essa semana, a pesquisa Atlas. A possibilidade do Flávio Bolsonaro indo para o segundo turno ganhar desse cara aí é nula. Ou seja, as pessoas escolhendo o Flávio Bolsonaro para disputar com o Lula no segundo turno, vocês estão automaticamente dando a reeleição para o Lula. Colocando o Lula no seu 4º mandato para continuar fazendo o discurso vazio como esse. O Lula daqui a pouco ele vai chegar numa favela e vai falar para os caras, ó, pessoal, quem que foi o responsável por colocar vocês para viver numa situação tão degradante como essa? Quem que é o governante do país aqui que fez isso? É ele mesmo, e ele critica a atuação dele e as pessoas aplaudem. Por isso que é importante quem é formador de opinião, quem é envolvido politicamente, quem tem até uma inteligência maior, Ana, convencer pessoas que não estão acompanhando o que está acontecendo no país. Por isso que o Renan fala que o futuro é dos corajosos, que os corajosos que ecoam a voz de Deus aqui na Terra. Por causa disso, porque os corajosos que têm a missão de convencer as outras pessoas a seguirem por esse caminho. Porque senão o povo vota em qualquer um e a gente continua vivendo essa porcaria que a gente tá vivendo. Exatamente. E esse vídeo que a gente viu é o retrato da campanha do Lula. É falar assim, gente, olha só, atenção, vou entregar, hein? Puta, não entreguei, mas tá vindo. Eu tô vendo de helicóptero, tá vindo, tá? Mais 4 anos eu te entrego. É isso. Enquanto isso, a Janja tá postando foto no seu Instagram, fechando ficando loja famosa, em Paris pra fazer compra. É isso, gente. Fazendo Janja Palusa lá no Pará, gastando milhões de reais. E a gente pagando imposto cada vez mais caro, não conseguindo nem comprar um carro usado, popular, financiado. Você não consegue mais comprar um carro zero popular daqueles que você tem que fazer assim pra mexer o vidro. Tá sem pau quase. Como chama o Mob, cara. Sério. Entendeu? É graças às escolhas que a gente tomou nos últimos 20 anos aqui no Brasil. Enfim, vamos continuar aqui. Vorcarosfera. Gente, eu achei isso aqui demais. Sabe o que eu vi? Isso aqui que eu achei interessante, uma notícia sobre isso. Vamos falar. Bota na tela pra gente falar, pra contextualizar as pessoas. Ó, Vorcarosfera, a teia de Daniel Vorcar em Brasília. Eu vi que o The Hit tinha entrado com um pedido na justiça pra tirar a Vorcarosfera do ar. Isso. Você acredita? Triste, né? Visto do The Hit. De voos em jatinhos das suspeitas de recebimento de propina, a ferramenta detalha a rede de contatos do dono do Banco Master com os 3 poderes citados, negam que tenham cometido irregularidades. Lembrando, gente, que assim, beleza, o Estadão lançou a Vorcarosfera, mas alguns meses atrás, o Pedro Deirô já tinha lançado um site com todas as ligações do Banco Master, tá? Que era o escandalomaster.com.br. Dá uma olhada, o Elo, se você acha. Ele tá online, Pedro atualizado? Deirô lançou isso, meses atrás. Escandalomaster.com. Escandalomaster.com. Bota na tela pro pessoal ver. Você vê isso a capacidade, lançado... né, Ana? Não, o Deirô é um gênio, né? Então, assim, isso daqui já tinha feito. Você consegue pesquisar o nome lá em cima, ó. Você consegue ver pela fotinha, ver todas as coligações, eventos, tudo que foi feito. Eu não tenho dúvida que a Vorcarosfera foi feita baseada nesse sistema, não, tá? Olha, ó, as ligações do Toffoli. Põe o Alexandre de Moraes aí. Coisa de... descreve lá em cima.
Alexandre de Moraes. Ó, tá ali a linha vermelha, provavelmente deve estar aí pra baixo. Não, põe um Aqui, enter ó. aí. Dá um... Desce. Põe só Moraes. Que o Toffoli foi. Põe Moraes. Vamos ver. Apaga o espaço. Enter. Uai. Ué. Ô, Deiro. Você deu enter aí? Bem, Oxi. Bom. Enfim, vamos pelas caras, então. Mas é legal que você consegue observar sempre a relação do Isso. envolvido com o próprio Vorcaro e quem são os terceiros também que estão nesse imbróglio todo, né? Nossa, o Ciro Nogueira deve estar daquele jeito, né? A teia braba. Vai clicando aí pra aparecer. Aí, ó. Aí, Ciro clica nele. Nogueira. É porque eu acho que não tem uma relação direta com o Alexandre de Moraes. Tem a Viviane Barsi, né? Que é a esposa dele. Sim. Com o Alexandre de Moraes não foi encontrada nenhuma conexão direta. Mas aí é legal porque tem ali a legenda, ó. Instituição, pessoas, evento, empresa, fundo, organização. Então, assim, isso aqui saiu da cabeça de Sr. Pedro Deirô, tá? Eu e quero aí depois ver- eles lançaram a Vorcarosfera. Eu quero ver quando começarem a vazar os vídeos aí dos astronautas se o Pedrão vai atualizar isso daí, mas Tem que vai faltar tem que espaço. atualizar. Hein? Ô, Pedro! Que legal, é muito legal esse site. Quem que é esse aí que tem um monte de ligação? é o Lula. Quem poderia imaginar? Ele não sabia de nada, né, companheiro? É, Eu não olha lá, sabia de Wesley nada. Batista. Quem que é? Quem que é o Vorcaro? Lewandowski. Olha, gente. Imagina saia o vídeo dos astronautas, tá o Lula, lá tomando meia janja com a uísque, cabeça de astronauta. abrindo o capacete do astronauta. Ô, companheira. Jesus, eu não quero Meu imaginar essa Deus cena, do não. céu. Obrigada, Macris, por esse pesadelo. Mas tá pra sair em breve, viu, o vazamento desses vídeos aí, pelas informações que a gente tem, tá, Ana? Próxima. O que a gente acha que tá para acontecer, pelo que a gente tem observado aí, tanto com algumas pessoas que a gente tem contato na imprensa, quanto algumas outras pessoas até do próprio Congresso Nacional, é que estão segurando informações e vazamentos para soltarem após as convenções. Por quê? Todo mundo sabe que Porque aí não dá tempo de remediar. o Flávio Bolsonaro é o principal camisa 9 aí da candidatura do Lula. Então, se o PL tiver alguma outra notícia agora sobre escândalos envolvendo o Flávio, eles vão substituí-lo. Algumas pessoas até dizem que esse balão de ensaio jogado aí pela Michelle foi em comum acordo com o próprio Jair Bolsonaro, que ela informou o Jair que faria um vídeo contra o Flávio para poder fazer um teste aí e verificar se ela teria alguma viabilidade eleitoral caso escândalos maiores envolvendo o Flávio Bolsonaro junto ao Vorcaro vazassem antes das convenções e da definição do próprio candidato do PL. Como isso ainda não aconteceu, ela está lá no banco de reserva. Ela e alguns outros. Até houve a conversa de uma possibilidade da própria Michelle ser, por exemplo, uma vice de um Caiado da vida. Entendeu? Se implodisse a candidatura do Flávio. E por isso que a inteligência das pessoas envolvidas está sendo discutida no caso da possibilidade de começarem a soltar isso depois que já for definido o candidato. O Flávio é o candidato, não tem mais como trocarem, então beleza, então agora vamos começar a soltar o que a gente tem aí de envolvimento. Porque até o próprio Flávio já falou, né, Ana? Provavelmente que vocês vão ver alguns vídeos meus. Aí. Galera, vocês acham realmente que o Daniel Vorcaro não tinha câmeras de segurança filmando, já salvos em HD, em todos os imóveis, residências, lugares em que ele fez esses eventos? De degustação de uísque, de degustação de charuto, de festas de astronauta, todas as câmeras da sua mansão em Trancoso, dos seus apartamentos milionários em São Paulo. Meu, ele tem tudo isso guardado, Ana. E existem pessoas estrategicamente distribuídas aqui no país com essas informações guardadas. Com certeza. Tá? E esperando o momento certo também para soltar isso à tona, porque seria como se fosse
uma moeda de troca que ele teria aí, falar, ó, não me joga na fogueira aí, senão eu tenho isso seu que eu vou soltar. Exatamente. Que pode implodir o seu casamento, que pode te colocar na cadeia, entendeu? Pode ganhar uma super polêmica e problematizar a sua candidatura ou pré-candidatura. Exato. Então, galera, tem muita coisa por vir. Isso é só a ponta do iceberg. O Flávio pedindo dinheiro pro Vorkaro pra esse filme aí é só o comecinho do que tá pra estourar. E nessa história toda, quem cresce, Ana? Renan Santos, né, meus amigos? Exato. A verdadeira direita. Exatamente. Então, galera, vamos ficar muito atento pelos próximos acontecimentos aí e tem muita coisa pra sair.